essa intenção amorosa, ela está totalmente vinculada a essa alma que vai se manifestar. Ou seja, vai trazer uma alma mais elevada em conhecimento, né? Sempre que a gente trata de consciência, o conhecimento é um sinônimo. Ocorre essa união desprovida desse vínculo emocional, ela está carregada desse impulso do ego. E esse impulso do ego impacta diretamente essa consciência que vai se manifestar aqui. Essa consciência que vai se expressar, essa consciência que vai ser concebida através de um corpo. Nos séculos vindouros, esse conhecimento aqui, ele é atemporal, ele está trazendo o fundamento e ele vai demorar séculos para ser compreendido pela massa. Em um momento consciencial, em um momento de consciência, você vai estreitando esse abismo entre a tua percepção do que é sexo, do que isso representa, e esse horizonte daquilo que é, essa intenção divina, inteligente e amorosa. Muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu estou estudando a carta 4 das cartas de Cristo e a carta 4, a consciência crística, traz o conhecimento acerca da nossa sexualidade, qual a verdadeira intenção, o verdadeiro propósito divino por detrás desses corpos que são veículos de manifestação da nossa consciência. E por que há tanta confusão, há tanta distorção frente a uma sociedade hedonista, né, que está buscando, acima de tudo, prazer e evitando a dor. Por que eu digo isso? Não por uma questão em si de moralidade, mas a moralidade é intrínseca ao divino, é intrínseca a essa intenção divina, e porque a sexualidade pode ser um evento de autoexpressão, um evento de troca de consciências, manifestando o amor que tem um pelo outro, como também pode ser, a médio e longo prazo, uma fonte de fragmentação dessa consciência, uma fonte de que esse vazio que nos ocorre ao longo da vida, ele não pode ser preenchido através dessa consciência hedonista, através dessa busca exclusivamente por prazer. Essa banalização da sexualidade vai nos fragmentando imperceptivelmente e acaba afastando nos afastando dessa intenção fundamental e essencial. Mergulhe um pouquinho comigo. Eu acredito que a gente está quase terminando a carta 4. Eu estou na página 150, vou até ver aqui quantas páginas faltam. Mas é uma carta muito impactante, né, para a nossa condição atual de percepção e da maneira que a gente trata a sexualidade, achando que ela está desvinculada desse propósito divino, dessa alma. É como se fosse apenas corpos e como se essas emoções não tivessem vínculo nenhum. Isso é uma incompreensão devido à ignorância da nossa condição humana, da nossa consciência humana atual e dentro dessa história humana, né? Porque isso foi tratado muito fragmentado, né? pelas vertentes espirituais, e foi muito distorcido. E aí ele traz assim no segundo parágrafo: se nesse momento você busca alívio e libertação de seu desejo, cedendo a ele, não haverá alívio nem libertação.
Exatamente o mesmo desejo voltará oportunamente e novamente você conhecerá o agudo conflito. Se outra vez ceder, novamente o conflito virá, ainda mais intenso, aguardando sua decisão de manter-se firme no poder da consciência divina, até que o desejo seja definitivamente dominado ao perceber a sagrada beleza, a realidade por trás e dentro de toda forma física. Veja, esse parágrafo ele carrega 3 aspectos ocultos aqui que você percebe ao longo da vivência desse conhecimento. O primeiro é, sem o conhecimento não há nada a ser feito. Você fica num estado de cegueira total, você não enxerga, você não consegue perceber o que está oculto por detrás dele e infelizmente não há nada que ser feito. Depois que chega o conhecimento e você vai gradualmente absorvendo, você vai vendo que não basta ter esse conhecimento intelectual. Ele tem que ser vinculado e vivenciado na prática da tua disciplina. Porque isso ele é um impulso instintivo, e é onde tem hábitos arraigados ali, pessoais, coletivos que vinham te inclinando e que, veja, agora você começa a perceber que isso não é apenas um evento casual, que há muito mais por detrás dele. E à medida que você vai percebendo e vivenciando esse estado de clareza, os conflitos que antes estavam obscurecidos, porque havia muito pouca clareza, havia muito pouca percepção espiritual, você vê que quando você cede a esses impulsos desprovido de vínculo emocional, o que vai ocorrendo? Você começa a perceber o teu conflito, que pode se manifestar de inúmeras maneiras, começa a perceber o teu estado de consciência baixar, você começa a perceber que às vezes uma relação, por ainda que tenha um vínculo emocional dentro do casamento, que naquele momento o sexo foi exclusivamente para curar uma briga, uma discórdia, e aquilo ali é totalmente absorvido pela consciência e há uma troca dessa fragmentação, dessa crítica, desse estado de consciência, desse estado de consciência, ele é trocado em frequências. Eu não gosto de colocar essas palavras porque a pessoa que não está vivenciando isso parece muito hipotético, muito não entrega, né? Mas realmente é isso mesmo. Essas frequências vibratórias da tua consciência, elas acabam baixando quando isso é carregado para esse evento intencional, amoroso, que deveria ser. Quando você está na ignorância espiritual, isso te afeta, continua te afetando, mas você pouco percebe, porque você não experimenta um estado de leveza, de espírito, de leveza de consciência, de liberdade, de clareza, de você estar pleno em consciência. Então, como você não experimenta esses estados de consciência mais elevados, você pouco percebe. Isso é muito sutil, embora avassalador na nossa questão consciencial. A espiritualidade mais elevada entre os sexos ocorre quando o homem e a mulher podem estar nus, juntos e em paz, num estado de referência mútua de alma, mente, coração e corpo. Em tal espiritualidade, a única coisa que um sente pelo outro é amor e consideração pelo bem-estar do outro. É a partir de tal amor e cuidado, dedicado e compassivo, que virá uma união em êxtase que poucos seres experimentam. E se houver intenção, uma criança de incomparável beleza de corpo e mente será concebida. Aqui veja, aqui ele já traz um
uma relação sexual totalmente consciente, né, de ambos, do masculino e do feminino, de ambas as consciências que se unem, e como decorrência e como reflexo desse amor trazem a vida como ferramentas, né? Nós somos através de, a vida se manifesta através de nós, mas não porque nós não trouxemos esta vida, nós somos uma ferramenta de que essa vida venha toda, se manifeste na matéria, né? Entre aspas. Essa intenção amorosa, ela está totalmente vinculada a essa alma que vai se manifestar, ou seja, vai trazer uma alma mais elevada em conhecimento, né? Sempre que a gente trata de consciência, o conhecimento é um sinônimo, em conhecimento, e ele se manifesta nessa beleza que é colocada aqui, beleza de corpo e mente será concebida. Outra coisa que não é o momento da gente tratar aqui, nós vamos tratar na carta 7, quando é uma união egocêntrica, puramente de desejo sexual, de corpos, desprovido desse vínculo emocional, ela está carregada de ego, ela está carregada desse impulso egocêntrico, até que você se aprofunde o que é esse impulso do ego. Isso aqui não vai fazer muito sentido para você, realmente você vai ter que estudar as cartas inteiras, né, para começar a ter vislumbres e experienciar e ver esses impulsos do ego na tua própria caminhada. Mas quando ocorre essa união desprovida desse vínculo emocional, ela está carregada desse impulso do ego. E esse impulso do ego impacta diretamente essa consciência que vai se manifestar aqui. Essa consciência que vai se expressar. Essa consciência que vai ser concebida através de um corpo. E isso impacta diretamente o caminho espiritual dela, porque uma consciência, por mais que pode ser uma consciência onde ela já viveu várias encarnações, o impulso daquilo do momento da concepção, ele é muito forte. Então ele vai pressionar essa consciência ao longo da vida. Por quê? Porque as frequências vibratórias no ato da concepção foram muito egocêntricas. E aí ele vai explicar lá na carta 7, o que é da carne é carne, o que é do espírito é espírito. Tá? Então, por isso que é muito importante essa carta 4, porque ela está vinculada, ela está tecida, ela está entrelaçada em todos os textos da consciência crística, tá? De Cristo. E ela é fundamental, porque, veja, nós vivemos um momento de total egocentrismo, de total ignorância. Não que no passado houvesse essa lucidez, essa clareza e esse conhecimento do que carrega essa concepção, né? Ele estava muito moralizado, balizado pelas religiões, tá? Mas ainda que fosse essa pseudo-moralidade, né? A gente não sabe até que ponto isso era só um cartão de visita ou factual, né? Ela é uma lei intrínseca da existência. E numa sociedade egocêntrica, desprovida desse conhecimento e principalmente, vou colocar um termo aqui, libidinosa, principalmente luxuriosa, vai carregar esse impulso egocêntrico durante o sexo. E esses seres que vão se manifestar aqui, essas consciências que vão se manifestar aqui, eles vão estar carregados desse impulso egocêntrico. E eles vão ter muito pouca percepção ou uma dificuldade de ver com os olhos da verdade, com os olhos da espiritualidade. Ou seja, eles vão ter muita dificuldade em ter percepções espirituais, eles vão ser extremamente, ou vão ter um impulso muito forte material, que vão ver a vida
exclusivamente através dos 5 sentidos. Então o impacto disso aqui, eu demorei anos para entender a responsabilidade que isso aqui traz e a intenção amorosa de Cristo, por que ele traz à tona e por que ele se preocupa tanto em trazer esse tema da sexualidade, porque ele está diretamente ligado à consciência coletiva do planeta. Ela vai impactar demais, porque esses seres que estão se manifestando, elas vêm através de relações desvinculadas emocionais. Até que você tenha esse conhecimento muito absorvido, é difícil absorver. Você fica muito na tua opinião de senso comum, entende? Então você não consegue tecer percepções mais profundas. Mas uma vez que você vai vivenciando, se aprofundando isso aqui, você vai vendo que esse conhecimento vai ganhando amplitude. Nos séculos vindouros, quando as pessoas tiverem começado a evoluir espiritualmente em cada nível de sua condição humana, tal amor entre os casais será considerado normal. E o tipo de sexo egoísta que busca tão somente a satisfação física, como o que se pratica nesse momento, será visto como absolutamente degradante e tão repugnante quanto o estupro. Veja como a consciência coletiva ela evolui muito gradualmente. Nos séculos vindouros, esse conhecimento aqui, ele é atemporal, ele está trazendo fundamento e ele vai demorar séculos para ser compreendido pela massa. Individualmente, as consciências que estiverem preparadas, elas vão absorver e receber isso prontamente e alegremente. Ainda que você precise mergulhar mais e se aprofundando. Isso aqui vai se modificando ao longo, na medida que você se aprofunda no conhecimento e, sobretudo, vivencia. Mas aqui ele está colocando num aspecto coletivo, num aspecto de senso comum. E vai chegar um momento que a percepção do que representa a sexualidade, ela vai estar tão elevada que essa condição presente se torna repugnante e, como análoga aqui, né, semelhante ao estupro. No presente momento, o caminho espiritual mais elevado a seguir em relação ao sexo é reconhecer e respeitar a percepção de que... Por que ele está trazendo aqui em negrito, né, essa parte, no presente momento? Ele está atenuando, ele está ponderando. Veja, o que eu estou colocando para você aqui é um horizonte do que é. Você está longe de lá. A tua percepção, a tua disciplina, o teu comportamento, existe um abismo. Mas eu quero que você tenha como horizonte e caminhe em direção a esse horizonte. Em um momento da tua vida, de outras vidas, em um momento consciencial, em um momento de consciência, você vai estreitando esse abismo entre a tua percepção do que é sexo, do que isso representa, e esse horizonte daquilo que é, essa intenção divina, inteligente e amorosa. E no momento você se funde com esse horizonte e se torna, nesse momento, aquilo que ficou para trás, aquela tua percepção espiritual daquele momento do passado é comparada a isso aqui que ele está dizendo. Os homens e as mulheres foram criados para realizar tarefas especiais na vida, adequadas à sua natureza fundamental. Isso aqui se perdeu completamente na sociedade por uma inclinação, uma intenção colocado como feminismo, machismo, que Cristo explica o porquê que ocorre isso e porquê o feminino vem usurpando esse papel masculino e se perdendo espiritualmente, intencionalmente, estando em conflito, porque não conhece as diretrizes, não conhece os fundamentos espirituais, e aí esse vazio onde ela vai sentindo, ela vai tentando se preencher de maneiras diversas e fracassa inevitavelmente em todas elas. Por quê? Porque a sua natureza, a sua intenção, o seu impulso, ele é diferente do impulso masculino, ele tem propósitos diferentes.
O feminino, como Cristo traz, acredito que até na carta 4 que ele fala, que o feminino é a cola. Sem o feminino, a nossa sociedade se autodestrói. Porque é o feminino que é a base, que manifesta esse propósito e essa intenção de surgir e criar do masculino. O único ser que dá luz a um outro ser, que é o veículo dessa manifestação, dessa expressão, abre aspas, materializada de outra consciência, é o feminino. Só o feminino concebe um novo ser. Seja no reino animal, humano, é o feminino que dá a forma. Isso não é uma opinião tecida por mim. Isso é o conhecimento crístico. Ele vai trazer qual é a intenção, do qual, em geral, ninguém tem esse conhecimento. Ele está tentando buscar fora, está tentando enxergar, está tentando criar maneiras artificiais, né, de se comparar, de se igualar ao masculino, e a sociedade vira de ponta cabeça. Cristo vem lançar as bases dessa nova maneira de pensar, de agir,